Ok. Bom trabalho, gente. E a gente não está te escutando. Ainda bem que eu já estava falando Ah, tá. bobagem aqui. Falei boa Ah, tarde. a gente quer saber das bobagens. Sejam bem-vindos à aula 4. Eu estava falando aula 5, mas hoje a aula 4 ainda. Calma. 4, né? Aula 4. Então, bora lá. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Quem está na sala hoje? Eu sei que eu estou vendo, mas acho que eu quero ouvir a voz de quem está aí. A voz. Boa Oi, tarde. Tiago. Tudo bem, pessoal? Hoje o link deu certo, Thiago? Hoje eu me preparei, mas eu acho que o problema era comigo mesmo, entendeu? Hoje foi tudo certo. Obrigado. Coisa boa. Obrigada, seja bem-vindo. Quem mais está aí? E Maria, a gente não te escuta. Selene, Michel. Não, a gente não te escuta. Olá, de novo, Pedro. Oi, Michel, obrigada, seja bem-vindo. Bora lá, o povo vai chegando aí. Gente, obrigada, né? Quero agradecer aqui por a gente ter mudado o dia e agradecer também quem não vai poder estar aqui, está assistindo a gravação. Foi importante para mim, então agradeço muito aí a compreensão de todos. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vamos ver se vocês estão vendo. O que que aparece aí para vocês? Liderança facilitadora. Liderança facilitadora, o nome do nosso curso. Deixa eu dar um barulho aqui, estão ouvindo? Bora lá. Vamos trazer aí as nossas bases dessa liderança, comportamento humano, o design e a facilitação. A gente falou no primeiro e no segundo encontro sobre comportamento humano, trouxemos aí bastante coisas sobre vieses comportamentais, sistema 1, sistema 2, nosso piloto automático, os nossos hábitos, né, e tudo aquilo que faz a gente entender um pouquinho mais por que que as pessoas fazem o que elas fazem, por que elas se comportam daquele jeito. E o quanto cada vez mais que a gente mergulha no comportamento humano, a gente passa a ter uma escuta melhor, uma compreensão melhor, mais compaixão, mais entendimento, menos irritação, menos chateação. A gente começa a compreender coisas que são padrão, né? Que são padrões da pessoa, que são padrões nossos de comportamento, que a gente acaba refletindo no nosso dia a dia, por crenças, traumas, onde a gente cresceu, a nossa cultura, a nossa educação. Isso vai tornando, né, o diálogo um pouco menos difícil, né? A gente vai percebendo que existem camadas, que as pessoas têm camadas, né? Que não é só aquela primeira impressão, aquela primeira fala, e isso torna mais fácil os nossos relacionamentos e a nossa liderança. Liderança de nós mesmos e liderança do outro, né? Lembrando que liderança não é só a liderança oficial, o cargo, mas é o liderar, o estar à frente daquilo que você está fazendo, né? Liderar a sua vida, os seus projetos, conversar com as pessoas sobre os seus objetivos e por aí vai. Falamos sobre design na aula 3, no encontro 3, e no design a gente trouxe o design como formato, como forma, para ajudar a gente nesse relacionamento, né? Para ajudar a gente a liderar com mais assertividade. Então, tudo pode ser design, tudo pode ser intencional para facilitar o convite, para facilitar a tomada de decisão. A gente usa o design, design como forma, a cadeira, o computador, um post-it, uma pergunta, a composição de uma sala, o convite que eu mando para a pessoa, o jeito que eu escrevo o e-mail para a pessoa, como eu me posiciono no WhatsApp.
tudo é design. Então, o design, enquanto forma, ele ajuda a gente a potencializar o nosso conhecimento do comportamento humano. E a gente começa intencionalmente, não sei quem lembra da frase, o design nunca é neutro, ele sempre tem uma intenção, a fazer convites mais claros e mais assertivos. E hoje, a gente vai para a minha grande paixão, que é a facilitação, né? A nossa terceira premissa dessa liderança facilitadora. E o que é a facilitação? Como é que a facilitação pode ajudar a gente a ser melhores líderes? Como que a facilitação pode ajudar a gente a ter melhores diálogos, né? A ter melhores relacionamentos e, como consequência, ter melhores resultados na nossa vida. Então, aqui estão os nossos 3 pontos e hoje a gente vai falar sobre facilitação. E aí eu queria ouvir de vocês, o que vocês entendem, já ouviram falar ou pensam ser facilitação? Facilitação de grupos. O que vem na cabeça de vocês quando fala facilitação? Eu penso que dentro de um grupo eu possa agir para tornar a finalidade, o bem comum daquele grupo de forma mais fácil. Tipo, alcançar um determinado objetivo. Se eu tenho um instrumento melhor para chegar a esse objetivo, eu disponibilizar o grupo. Perfeito, é bem por aí. Bem por aí. Alguém mais quer complementar um outro lugar? Então, vamos seguindo. Qualquer momento, só falar. Quando a gente está falando de facilitação, a gente está quase falando a mesma coisa que colaboração. A base da facilitação é a colaboração. Quando eu estou facilitando algo, eu estou buscando colaborar com o outro. Eu estou buscando criar um contexto de interação, onde eu falo algo e escuto algo, onde eu peço algo e recebo algo, onde eu dou algo e também, né, onde eu ganho algo e também dou algo. A colaboração ela é muito importante dentro da facilitação. E colaborar, nós sabemos que não é um lugar fácil, não é um lugar tranquilo e nem confortável, né? Porque depende muito da vontade de todas as pessoas que estão na sala. Quando a gente está falando de todas as pessoas que estão na sala, a gente está falando de todos aqueles drivers motivacionais, lembra? O psicológico, o lugar que a pessoa cresceu, como ela se comporta em determinados lugares, as crenças dessa pessoa. Então, a colaboração, ela também depende muito da nossa compreensão, da nossa compaixão e nossa empatia com o outro. Então, a facilitação, o facilitador de grupos, ele tem que desenvolver algumas habilidades para lidar com essa colaboração. E essas habilidades é o que a gente vai ver aqui hoje. Passando um pouquinho pela nossa agenda, a gente está caminhando assim mais da metade do curso já. Então, no primeiro momento, a gente falou sobre comportamento humano, vieses, heurísticas, os drivers da tomada de decisão, sistema 1, sistema 2. Passamos pelo design, falamos do design emocional, lembram? Visceral, comportamental e reflexivo, esse presente que o dono de norma deu para a gente poder criar atividades, né? Criar textos, criar conversas. E o design comportamental, lembra? A gente criar ambientes que incentivam o comportamento humano, tipo quando a gente vai no restaurante e tem lá o menu do dia. É mais fácil a tomada de decisão. Você está com um monte de coisa na cabeça, você tem ali 1 hora e meia para almoçar, e é fácil você chegar no restaurante e falar, eu quero o executivo do dia. Isso é uma forma de design do comportamento, né, para facilitar a tomada de decisão. Então, o quanto a gente pode levar esse design comportamental, esses enquadramentos, para dentro do nosso trabalho, para dentro do nosso dia. É muito mais fácil fazer dieta quando a gente leva a comida de casa, quando a gente prepara a nossa comida. E já está ali prontinha a salada ou aquela comida. Então, é muito mais fácil você fazer um time conversar quando você agenda uma reunião para isso. E aí, quando você coloca tema, hora,
para aquilo acontecer, coloca perguntas orientadoras, fica ainda mais fácil a colaboração. E aí, hoje a gente vai falar de facilitação, e nos 2 próximos encontros, a gente vai fazer uma série de práticas e mentorias com feedback, para a gente poder sedimentar mesmo, internalizar todo esse conhecimento. Então, a facilitação. E aí, agora, a gente vai fazer essa atividade para vocês lembrarem uma experiência de colaboração da vida de vocês. Então, tentar pensar, pode ser aqui profissional, ou pode ser um jogo, ou pode ser algo com os amigos, tanto faz. O mais importante é você pensar nessa experiência de colaboração. Você estava colaborando com outras pessoas. E tentar responder essas perguntas. Com quem você estava lá? Quais habilidades você teve que desenvolver ou aplicar para essa colaboração dar certo? Quais sentimentos surgem agora dessa lembrança? O que você lembra agora e sente quando você para pensar nisso? Qual foi o resultado dessa colaboração? O que vocês criaram, ou entregaram, ou fizeram? E como que você contribuiu? Qual era o seu papel nessa colaboração? Então, eu vou dar aí 2 minutos para vocês pensarem. Se quiser registrar, ótimo. Tem lá no nosso caderno de atividades. Inclusive, o nosso caderno de atividades, ele tem todas essas atividades que a gente tem feito durante essas aulas. E ele serve também para vocês aplicarem com outras pessoas, replicarem, né, serem multiplicadores desse curso. Então, eu vou dar aí 2 minutinhos para vocês pensarem nessa experiência. As perguntas estão aí para orientar, como design. E qualquer dúvida é só perguntar. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Júnia, Amanda. Mais 1 minuto. Prontinho, 2 minutos. Alguém quer compartilhar essa experiência, fazer um resumo? Fico curiosa aí para saber. Eu posso. Vai lá, Michel. Teve uma ocasião em que um técnico do gabinete, ele colocou uma petição equivocada no processo eletrônico. Ele cadastrou uma petição que não deveria ter sido colocada ali, né? Só que já não havia mais como apagar porque ela foi para a justiça. Era um técnico que havia sido deslocado para o gabinete. Ele fazia atividades, ele trabalhava no setor de pessoal, né? Então ele acabou desenvolvendo foi indo para uma área completamente diferente, que é essa questão de trabalho de gabinete, né? Então ele cadastrou essa petição equivocada no sistema e ficou assustado, ficou desesperado, porque é um erro, né? Uma situação dessa, né? Então eu tive que, como analista, chamar a situação e dizer, peraí, vamos com calma, né? Vamos pensar com calma na situação. Vamos ver o que aconteceu, né? Qual tipo de petição que você colocou aqui, né? Se não é enfim, o que dá para consertar, que podemos consertar. Daí eu tomei contato com a situação,
né? E falei para ele, vamos com calma, vou fazer uma petição aqui, uma outra petição aqui, né? Explicando a situação para o juízo, que essa situação foi um outro documento que foi cadastrado por equívoco, e que a gente, né, pede então para desconsiderar essa situação. Aí eu minutei a petição, né, foi para o chefe assinar na época, ele assinou tranquilamente e acabou sendo cadastrada depois da petição, né, informando o equívoco. Então eu senti que ali eu precisei desenvolver a empatia para me colocar no lugar da pessoa que estava começando no gabinete, que estava começando a fazer uma atividade que era diferente para ele. Também tive que transmitir a segurança de que a gente tinha possibilidade de consertar esse equívoco e esse espírito colaborativo, né, que envolveu, né, eu minutar a petição relatando o equívoco, envolveu o chefe assinar e tocar adiante a manifestação esclarecendo para o juiz. E toda essa situação, né, que acabou trazendo esse alívio, digamos assim, para uma situação que era um erro e que estava preocupando esse meu colega. Muito bom, muito bom. Escuto também calma, né? A sua voz transmite bastante calma, assim, né? Mas você parece ter mantido bastante calma também, É, né? calma e controle da situação, né? Porque eu vi que era uma situação assim que não era tão grave. Pensei, calma, dá para consertar isso aqui, não é muito grave, enfim, mas independente disso, a gente vai dar um jeito. Vou fazer aqui já vou fazer minha manifestação aqui, explicando o equívoco e a gente toca adiante e são coisas que acontecem. Perfeito. Vejo também uma habilidade, né? E aí é mais uma capacidade, né? O conhecimento do processo, né? O que que eu faço antes, o que que eu faço depois. Sim. Perfeito. Muito bom. É isso, uma boa, né? Uma boa lembrança, uma boa experiência. Quais os sentimentos você tem hoje quando você e agora, né? Quando você fala para gente desse momento? Eu me sinto Eu me sinto feliz por ter ajudado, né, por ter transmitido a segurança e a calma necessárias naquele momento. Eu sinto que eu fui mais que um analista, assim, profissional, enfim. Eu fui uma pessoa assim que acabou se colocando no lugar dele também e percebendo que para o gabinete funcionar, todo mundo tem que andar junto, né? Todo mundo tem que caminhar, não importa se você é técnico, se você é analista, se você é procurador, enfim, né? Todo mundo tem que andar junto, colaborar, né? Cada um tem suas atribuições, evidentemente, mas a gente precisa se colocar no lugar da pessoa, e assumir junto as responsabilidades, para não simplesmente, foi o erro do técnico e pronto, né? Simplesmente vamos tentar consertar isso, vamos tentar juntos achar uma solução para isso. Então, eu me sinto feliz por ter sido efetivo nessa colaboração, pela atitude que eu tive. Até depois a gente acabou, né, se aproximando bastante, eu e esse técnico, e nós somos ainda grandes amigos hoje. Ainda ficaram amigos. Muito bom, Uhum. Michel. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada mesmo. Mais alguém quer compartilhar alguma experiência? Vamos caminhando aqui. O que que é importante, né? O líder facilitador, ele tem também como propósito, né? A facilitação em si tem esse propósito de ativar no grupo boas memórias, memórias relacionadas a competências e habilidades. Por quê? Quando a gente está falando de ser um líder facilitador ou um facilitador de grupo, a gente está numa posição de convidar as pessoas à tomada de decisões. E quando a gente está prestes a tomar decisões, a gente precisa incentivar nas pessoas esse sentimento ou essa memória de que eu fiz algo importante e trazer bons sentimentos. Então, quando a gente faz essa atividade, para pensar, coisa que a gente faz muito pouco, que é olhar para as nossas conquistas e celebrar e fazer esse download de trás para frente para entender o processo que a gente percorreu, a gente entra num estado de recurso muito poderoso. Então, o líder facilitador e o facilitador ou a facilitadora de grupos ou a líder facilitadora, ela tem esse lugar de convidar as pessoas a revisitarem momentos importantes.
A gente, enquanto facilitadora, eu e a Ju, por exemplo, quando a gente vai facilitar, que é diferente de um curso como esse, que a gente está num papel meio facilitadora, meio professora, a gente tem esse lugar de, antes das pessoas tomarem as decisões que elas precisam, a gente fazer elas lembrarem do que elas são capazes. E o líder, a líder, tem esse papel, né, em relação à sua equipe, de fazer a todo momento as pessoas lembrarem o que elas já fizeram, porque isso torna a gente mais consciente das nossas próprias habilidades. Só que o que que acontece com as pessoas que são líderes, mas não são líderes facilitadores? Elas lembram apenas dos erros das pessoas. E aí elas querem que as pessoas façam o melhor delas, lembrando apenas dos erros delas. E aí, o que que acontece quando a gente fica nesse lugar onde a gente só olha para os nossos erros ou para as nossas faltas? A gente não consegue dar o melhor nosso, que é o que o líder quer. E Então, também às aí vezes paralisa, né, Fê? Você paralisa, paralisa você, as né, pessoas. você entra numa espiral de sofrimento que você não se sente capaz. Então, por isso é muito, muito importante, né? A gente Claro que existem pessoas que erram muito, mas é a gente entender o porquê que ela erra tanto, né? Olhar lá de novo nas nossas duas primeiras aulas, quais são as camadas? Ou às vezes uma questão técnica. O Michel trouxe aqui para a gente uma pessoa que provavelmente tinha uma questão técnica, de talvez não saber, mas muito misturada com esses sentimentos de estou chegando agora. Será que eu vou dar conta? Eu estou com medo, eu tenho que provar, né? Eu tenho que, não posso errar. E aí, quando a gente fala não posso errar, é onde a gente mais erra, porque a gente está nervoso, inseguro, insegura. Então, esse lugar, né, de ajudar e de colaborar, tentando entender essas camadas, tentando entender se é comportamental, se é técnico e por aí vai. E fazer com a gente mesmo, que para mim é o mais difícil, né? A gente é super compreensivo com o outro, super empático com o outro, mas basta a gente errar um pouquinho, para a gente esquecer tudo que a gente conquistou na vida, ou tudo que a gente é capaz, ou já foi capaz de fazer na vida. Então, a liderança facilitadora bebe da facilitação desse lugar, de colocar luz nas pessoas, né? Não é luz assim, eu sou a luz para as pessoas, não. É você ser um abajur que ilumina o lugar, para ela se sentir iluminada no sentido de, nossa, eu realmente sei fazer isso, eu posso fazer isso, eu já fiz isso. Então, o desafio diminui. Juntos? Sim? Tudo bem, Amanda? Eu perdi o comecinho da aula e eu fiquei boiando, mas tá tudo bem. Tá, depois você assiste a gravação do início lá para você entender, mas você pode perguntar qualquer dúvida que você tem. Beleza, obrigada. Então, um conceito aí para vocês de facilitação, deixar vocês lerem. Né, a gente ter em mente que o principal foco da facilitação é a colaboração. E o principal motivo da colaboração é a tomada de decisão. Quando a gente está colaborando, a gente está o tempo todo tomando decisões. Quando a gente está trabalhando, a gente está o tempo todo tomando decisões. E as nossas decisões nem sempre vão ser decisões racionais e assertivas. A gente precisa olhar, parar, avaliar, né, ter empatia, ter compaixão, autocompaixão e por aí vai. Então, facilitar é incluir e dar voz. Eu chamar as pessoas e escutar o que elas têm para dizer sobre aquele desafio. Eu chamar as pessoas, você vê, o Michel trouxe para a gente um exemplo que mais ou menos que eu escutei umas 5 pessoas envolvidas. E cada pessoa dentro ali do seu, né, da sua expertise. Então ele falou, pô, calma, a gente vai conseguir reverter. Então, vamos olhar para isso, vamos olhar para essa pessoa nesse lugar. Agora vamos conversar com outra pessoa em outro lugar, né? E agora vamos pedir ajuda para essa pessoa. Então, é incluir e dar voz. Eu vou colaborando, vou incluindo peças importantes, escutando o que elas têm para me dizer e vou resolvendo aquele problema ou tomando a decisão que eu preciso. E aqui uma coisa muito importante, né? A facilitação é sobre criar um ambiente.
Porque muitas vezes, o que que a gente quer que a facilitação seja, ou que a gente entende ser o facilitar para o outro, é tomar a decisão pelo outro. Isso não é facilitação, isso é manipulação. Eu, né, pegar e falar, você tem que fazer isso. O melhor para você é isso. Não, calma aí que eu vou te ajudar. Aí você vai lá, a pessoa dá licença do computador, você senta e digita para ela. Isso não é ajudar, isso não é facilitar, né? Isso é você fazer pela pessoa. A facilitação, você cria um ambiente que propicia aquela pessoa, né, de uma forma independente, pensar sobre aquilo ou realizar aquilo. A gente quer muito ser ajudado. A gente não quer ficar sozinho, mas a gente não quer que ninguém faça por nós. Olha como é difícil o ser humano. A gente quer ajuda, a gente não quer ficar sozinho, nem sozinha, mas a gente não quer que façam por nós. É legal fazer, é legal aprender, né? Minha filha agora ela tem 11 anos e ela já não quer mais que eu faça nada para ela, porque ela quer aprender, ela quer crescer, ela quer errar por ela mesma. E isso é muito bonito, né? Então, e às vezes a gente fala, não, mas eu vou fazer porque eu, né, quero ajudar. Talvez o ajudar é você criar esse ambiente para que a pessoa possa se desenvolver. O Fê, e tem outro Oi. ponto aí, né? Muitas vezes eu escuto muito, né, de líderes e a gente quando está trabalhando com facilitação com um grupo de líderes, né? A gente o tempo todo escuta, mas a equipe não é autônoma, a equipe não é proativa. E aí é sempre interessante a gente se perguntar, e como eu estou contribuindo para isso? Porque muitas vezes a gente está contribuindo para a equipe não ser autônoma, porque se eu faço o tempo todo pela equipe, chega uma hora que a equipe fala assim, eu nem vou tentar, porque a Fernanda vai fazer. Né? Então, é um ponto de atenção, não é um lugar fácil, porque às vezes é muito mais fácil a gente fazer, mas tem hora que a gente tem que fazer e tem que falar o que precisa ser feito, que é mais o papel do chefe, e tem hora que a gente precisa facilitar processos para dar voz e autonomia para as pessoas, que é o líder facilitador, né? Perfeito, Ju, e perfeito um ponto que você trouxe, que as pessoas às vezes também falam, ah, mas eu vou ser líder e vou abandonar aquele chefe. Trazendo, né, os conceitos ou até os arquétipos do que é ser um chefe, do que é ser um líder, a pessoa que está num cargo de liderança, ela vai alternar momentos onde ela, sim, vai dizer o que precisa ser feito, porque precisa ser feito rápido e ela não precisa daquela colaboração naquele momento, não precisa consultar ninguém, ela precisa apenas que aquilo seja feito, completamente normal, cuidar do design, cuidar da forma como ela fala, e vão ter momentos onde ela vai preferir ou precisar dessa colaboração e dessa consulta, né, dos participantes da equipe. Mas muito interessante mesmo, a gente recebe demais pedidos assim, não, a gente quer uma facilitação porque as pessoas não têm iniciativa. Aí a gente vai entrevistar as pessoas, entrevistar os líderes e começa a perceber que aquele contexto é um contexto que não permite iniciativa. Cada vez que a pessoa propõe algo, aí o líder ou a pessoa que está no cargo de liderança fala: não, mas isso não vai dar certo, muito antes de tentar. Ou quando propõe e erra, ela fala: não, tá vendo? Você não devia ter feito isso. Aí vai começa a minar a pessoa e a pessoa para mesmo de propor ou incentivar coisas, né, de forma autônoma. E aí a gente chega numa pergunta que eu quero que vocês me ajudem, né? O que que torna um time eficiente, uma equipe eficiente? Quais são as habilidades e competências de uma equipe eficiente? Quem tem ideia? Pode ser uma, duas, não precisa falar todas. A sintonia entre o grupo. Sintonia é um ótimo lugar, Amanda. Muito bom mesmo. O que mais? A Luciana colocou aqui respeito à diversidade. Colaboração. A colaboração também. O que mais torna um time eficiente? Vamos dos visíveis aos invisíveis.
O Thiago colocou afinidade, Nayara comprometimento, Luciana clareza. Boa tarde, Nayara. Responsabilidade. Muito bom. Conhecimento, né, gente? Conhecimento técnico também torna um time eficiente. Muito bom. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem uma pesquisa que o Google fez chamada Aristóteles. Alguém já ouviu falar dessa pesquisa? Aristóteles, o filósofo. Eles fizeram uma pesquisa por 5 anos atrás dos porquês algumas equipes performavam melhor que outras. Por que que algumas equipes entregavam mais projetos e projetos mais sólidos, mais duradouros e permaneciam ainda a equipe, né? Porque existem aquelas equipes que entregam, mas no fundo elas acabam se desfazendo depois daquela entrega, porque elas não conseguem mais conviver uns com os outros. Essas equipes que eles pesquisavam eram equipes que entregavam e ainda tinham bons relacionamentos entre os seus integrantes. E esse projeto, que demorou aí 5 anos, né, de várias pesquisas, entrevistas, observações, chamado Projeto Aristóteles, trouxe algumas premissas, né, do porquê que essas equipes entregam mais que outras. A segurança psicológica foi um dos itens, então, assim, é uma equipe que consegue conversar sobre coisas difíceis. A gente pensa que segurança psicológica é um lugar onde tudo é calmo. Segurança psicológica ou a amizade verdadeira, ou vamos dizer assim, é onde você pode, de fato, conversar sobre coisas que doem e ainda assim permanecer ali. Isso é segurança psicológica, é eu saber que eu vou dar minha opinião e pode ser uma grande bobagem o que eu vou dizer, mas eu estou num lugar seguro para falar sobre isso, ou para fazer perguntas que talvez eu não tivesse coragem de fazer em outros contextos. Confiabilidade são pessoas que confiam umas nas outras. Um outro estudo do Patrick Lencioni, no livro 5 Desafios da Equipe, ele coloca a confiança como a base de uma equipe eficiente. Uma equipe que não confia uns nos outros não é uma equipe que vai entregar. É muito difícil você colaborar com quem você não confia. É muito difícil você colaborar desconfiado do que aquilo, do que vai acontecer com você, ou se aquela pessoa vai te passar uma rasteira ou vai falar de você pelas costas. Então, a confiabilidade é algo muito forte. Clareza e estrutura, vocês colocaram aqui no chat, né? Para eu poder ser uma equipe eficiente, eu preciso ter clareza dos meus papéis, clareza das minhas atividades, clareza das etapas do meu trabalho, que tem a ver com estrutura, né? Processos claros, significado, que tem muito a ver com propósito. Eu preciso saber o porquê que eu estou fazendo aquilo e o que que aquilo impacta, que está aqui também. O que que o meu trabalho impacta no outro, na sociedade, na empresa. Então, esses foram características de uma equipe eficiente, segundo essa pesquisa do Google, que é a pesquisa Aristóteles. Então, aqui uma matéria, vocês vão ter acesso quando vocês receberem os slides, essa matéria, e aqui um comentário do Charles Duhigg, que é o escritor do Poder do Hábito, um livro que a gente falou aqui, eu acho que na aula 2. Charles Duhigg faz esse comentário sobre o projeto Aristóteles. Eu fiquei muito feliz aqui quando a gente colocou a pergunta, né? O que faz uma equipe ser eficiente? Vocês colocaram muito desses lugares, né? A sintonia, a sinergia, a confiabilidade, a clareza. Vocês estão bem conscientes, né, do que faz uma equipe de fato performar. Para além ali dos currículos, da capacidade técnica de cada um, é muito importante essa sinergia, essa confiança, esses diálogos difíceis, né? Ter coragem de dizer, nossa, aquilo que você falou ontem na reunião me afetou, fiquei triste. Não faz mais isso. Ou, quando vocês saírem para almoçar, me chama, não me isola, não quero ficar aqui sozinha, quero participar do almoço, né? Você ter coragem e ter esse ambiente seguro para dizer aquilo que está te incomodando da melhor forma, né? Então, são características de uma equipe que performa bem, que trabalha junto.
E aí, como que a facilitação, a gente já falou algumas vezes aqui, algumas coisas, mas como que a facilitação pode ajudar um líder? Henrique Vedana foi um dos meus primeiros professores de facilitação de grupos. Eu gosto muito de trazer essa frase que ele fala, né? A facilitação, além da colaboração, ela tem esse poder das perguntas certas. Se a gente parar para olhar a nossa vida e pensar nas pessoas que a gente considera mestres, vamos dizer assim, ou pessoas que são especiais no nosso processo de evolução, não são pessoas que fizeram por nós, mas são pessoas que nos provocaram com boas perguntas sobre a gente. Tá aí todos os nossos terapeutas, né, para nos ajudar todas essas questões da terapia, que você chega lá e você sai de lá grata e a pessoa, tudo que ela fez, a maior parte do tempo foi te fazer um monte de pergunta e te ouvir, né? Então, a facilitação, a liderança facilitadora, ela está muito desse lugar da mentoria, das perguntas certas, a pergunta que a pessoa precisa ouvir, a pergunta que a pessoa precisa refletir, muito mais do que ela precisa fazer, é ela pensar sobre. Então, facilitação é fazer as perguntas certas para as pessoas certas, nos momentos certos. E isso exige habilidade, exige leitura do campo, leitura do ambiente. Quem lembra aqui da nossa atividade de escuta, dos 3 níveis de escuta? Quem lembra quais eram os 3 níveis de escuta? Fala aí, Amanda. Quais eram os 3 níveis, lembra? Bom, eu lembro daquele exercício que primeiro ia analisar, ia contar um caos, né? Ia analisar o sentimento, ia analisar a ação que realmente aconteceu, e a outra era o que estava difuso ali dentro da situação. Não sei se é A isso. intenção. Isso, exatamente. Então, a gente ser capaz de olhar para situações e entender o que que é fato, o que que é emoção, o que que é intenção. E a partir disso, a gente conseguir elaborar perguntas para ajudar, para facilitar a pessoa para o próprio desenvolvimento dela. Então, se eu deparo com uma pessoa que está errando muito, esquecendo muito as coisas ou cometendo muitos erros, ao invés de apontar para ela que ela é uma pessoa que erra, que esquece, eu tentar fazer a pergunta do tipo: por que você anda, talvez, esquecendo as coisas? Como é que eu posso te ajudar? Ou do tipo: será que talvez não é melhor você fazer um descanso? Ou fazer perguntas poderosas para essa pessoa, muito mais do que apontar o que está acontecendo com ela. 3 características de uma pessoa facilitadora ou de um líder facilitador é confiança, empatia e diálogo seguro. Tem a ver lá com o projeto Aristóteles. E aqui a gente entra para poder entender na prática o que é a facilitação e como que ela se difere das nossas práticas do dia a dia. Então, se eu perguntar para vocês qual que é a diferença entre uma reunião tradicional e uma reunião facilitada com técnicas de facilitação, o que vocês acham que são essas diferenças? Quais são essas diferenças? O que vem na cabeça de vocês? Se é que alguém já participou de uma reunião com um facilitador ou uma facilitadora. Eu acho que a primeira reunião normalmente se impõe tudo, e a segunda vai se perguntando sobre o objeto da reunião, o que vocês acham? Nós precisamos fazer tal coisa. O que vocês acham melhor a gente fazer para conseguir chegar nesse objetivo? Um bom ponto. A primeira, ela está informando algo, né? A segunda, ela está convidando as pessoas. Vai lá, Ju. Nayara colocou ter uma pauta definida, ter tempo de reunião. Também tem uma boa estrutura, né? Uma reunião facilitada, ela tem uma estrutura, ela tem um tema, ela tem um tempo, ela tem atividades específicas, ela tem um design bem feito. A reunião tradicional, às vezes as pessoas nem sabem o que elas estão fazendo ali. Ela recebe o e-mail, ela está ali, a reunião começa, está no meio, no fim, e acaba que a reunião vira uma reunião para marcar outra reunião, né? Ninguém sabe muito bem o que aconteceu. Você ficou ali 1 hora e parece que nada foi definido, nada foi construído, né? Existem reuniões tradicionais muito bem feitas,
Mas quando você para ver, existe um líder da reunião, que muitas vezes faz o papel de facilitador, existe um tema, existem perguntas, existem atividades a serem, né, realizadas, então se considera mais uma reunião facilitada, né? Uma reunião estruturada e uma reunião que convida a colaboração, não é um mero informar as pessoas sobre algo, que também é necessário. Às vezes eu solicito uma reunião só para informar, por exemplo, que no final do ano teremos 2 meses de recesso, ou no final do ano, maravilha essa informação, né? Ou que no final do ano a gente não vai ter recesso no Natal e Ano Novo, por exemplo. E isso é uma definição, não há o que fazer, imagina. É uma reunião que vai ter bastante confusão, mas é uma reunião para informar algo que, né, foi decidido por alguém, não tenho o que fazer, não tenho que colaborar. Alguns hábitos, eu gosto muito dessa pesquisa. Essa pesquisa quem fez foi o próprio Zoom, que a gente está aqui, e ela traz algumas características interessantes e divertidas sobre reunião, né? Alguns hábitos e preferências. Então, 68% vestem-se casualmente para reuniões online. A gente tá um ganho da pandemia, gente, que eu adoro esse ganho da pandemia. A gente não precisa pôr sapato de salto, sequer pôr sapato quando a gente está aqui fazendo reunião online. Eu adoro esse lugar, eu adoro andar descalço. Então, vestir-se de forma casual, né, é uma característica, e 68%. 47% afirma que nunca é ok comer durante a reunião. As pessoas não gostam, ficam incomodadas de ficar comendo aqui na frente dos outros, né? Então a gente mantém essa norma social, né, de quando a gente está na reunião não está comendo. Mas reuniões presenciais a gente tende a comer, tomar cafezinho, comer um pão de queijo, comer um bolo, é diferente. 26% nunca ou quase nunca tomam um banho antes de entrar na chamada. É um dado, gente, às vezes não dá tempo. E o cabelo, aí você arruma só na frente. Várias reuniões minhas da pandemia, só arrumo o cabelo da frente, eu amarro o cabelo, né? Então, assim, é diferente quando a gente vai para o presencial. Eu gosto muito dessa pesquisa, é uma pesquisa bem engraçada, assim, mas é uma realidade do online. Algumas frases populares do online. Gente, essa aqui eu falo muito, essa frase. Todo mundo fala muito essa frase. Está no mudo. A Ju fica, está no mudo, Fê, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Falo muito. Quando a Ju está fazendo a facilitação ou dando aula, eu falo, está no mudo, né? Não estou te ouvindo. 57% disseram, né, nessa pesquisa, todos conseguem ver minha tela? O que vocês estão vendo? Estão vendo minha tela? Vou compartilhar a tela. O que vocês estão assistindo? 21% disseram, próximo slide, por favor. Ou, você está compartilhando, às vezes você está falando o próximo slide, mas você esqueceu de passar o slide. Isso também acontece. Nessa pesquisa do Zoom, ela fala. Só esse parênteses aí que eu acho interessante dessa pesquisa, depois eu compartilho com vocês a pesquisa toda. Então, uma reunião normal, a gente falou mais ou menos como ela é, e uma reunião facilitada. Quando a gente olha a reunião normal, como que ela começa? Geralmente, quando você entra numa reunião normal. Qual é o início dessa reunião? Quem lembra aí? Quem tem uma ideia? Aí alguém que está presidindo vai falar tipo, um briefing, falar o assunto da pauta. Fala, oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar É. sobre tal coisa. Uhum. Será que é assim? Ai, Tanto no depende da reunião. presencial como no online. Vamos antes desse. Quando ela começa mesmo, o que que acontece? As É pessoas se uma conversa cumprimentam. informal, né? As pessoas se cumprimentam, elas ficam falando, né? No presencial, com aquele burburinho lá. Às vezes no online também, né, Thiago? Você ia falar aí. Eu falo exatamente isso, que tem um papo informal, geralmente, antes da reunião. Pergunta como é que Tem um papo. tá. Exato, como é que você tá? E, nunca te vi, aí tem tempo que eu não te vejo, tem aquele papo informal. Como que as pessoas conversam sobre o assunto a pauta daquela reunião? Como que elas conversam, geralmente, numa reunião tradicional ou normal? Não entendi a intenção da pergunta. Como que elas começam a conversar? Elas precisam de uma autorização? Elas saem falando? Elas pedem licença? Como é que acontece? Como é que eu dou minha opinião numa reunião normal? Geralmente pede a palavra. Alguém preside, né? E alguém distribui a palavra. Eu acho que
Levanta a mão para falar. Levantar a mão, né? Ou tem um momento, né? A pessoa que está presidindo a reunião, ela fala, olha, vai ter um momento onde a gente vai consultar todo mundo, e aí até lá, então precisa de uma permissão para falar, né? Ou de uma estrutura para falar. Quem é a pessoa que mais fala numa reunião normal? Está presidindo. Quem está presidindo. E o que que acontece durante essa reunião normal? Algumas coisas que acontecem. Quem está presidindo vai falando e alguns vão falando, não concordo, não sei. Não, tá certo. Mas sempre pipocando, nunca pedindo a palavra. Sempre pipocando, gostei. E quando tem um comunicador, a pessoa fala muito nessa reunião, o que que acontece? Então, a Nayara colocou aqui, pode virar um monólogo. Pode virar um monólogo, né? A pessoa toma a fala e chega até o fim, a pessoa só fala, só ela, só ela, só ela. E qual que é o desfecho, né? Como é que a gente encerra, geralmente, uma reunião normal, uma reunião padrão? Na próxima. Marca. A próxima A reunião gente é faz um quando, gente? encaminhamento de reunião, né? Assim, o certo seria fazer uma ata, né? Ali, fazer um encaminhamento e marcar a próxima, se o assunto não tiver encerrado ainda. Tem que ter um encerramento, né? A pauta foi toda tratada ou reagendar a continuidade, né? Ter um encerramento. Tem que ter, mas será que sempre tem? Né? A gente está querendo buscar esse padrão. É Uhum. engraçado a gente ser É. observador do nosso próprio cotidiano. A gente faz pouco isso. Então, quando a gente para observar a forma como a gente faz reunião e a pouca efetividade de uma reunião normal, a gente começa a entender a necessidade dessa estruturação, né, de novos hábitos para tornar ela mais efetiva, para ter resultados melhores, mais claros e um pouco mais de organização. Não é rigidez, mas organização, inclusão e colaboração. Então, vamos olhar agora como é que é uma reunião facilitada. Como é que começa uma reunião facilitada? Não sei se alguém já participou de alguma reunião que tinha uma figura facilitadora, ou uma pessoa facilitadora, ou um mediador. Como é que ela começa? A O gente gosta de. mediador explicando, né? Opa, achei que era para a gente falar, foi mal. Não, pode falar, Selene, pode falar. É para vocês falarem sempre. O mediador vai, né? Ele vai fazer o papel do presidente, né? Ele vai falar a pauta e vai falar também os combinados. Como é que vai ser? Sei lá, quando tiver o mediador, ele vai falar, então, já teve daquela justiça restaurativa também uma roda de conversa, ou mesmo no curso lá de comunicação não violenta, ela dizia, né? Como é que ia ser? Como é que, na hora que iam falar, como é que ia ser essa sequência, se ia ser uma atrás do outro, hora sentido horário, sentido de horário, alguém cuidava do tempo, alguém, Ela né? Aí falava ela falou a assim, pessoa fala uma agenda, né? Antes da é, agenda, tem algo que a gente gosta muito de hum, fazer enquanto facilitadores. Não sei se vocês já perceberam como que a gente começa os nossos encontros. Esses encontros que a gente tem tido. O que que acontece no início para quem chega aí antes? Então, a musiquinha, Uma e música. aí faz um ritual também de início ali. Antes da revisão, acho que tem um ritualzinho A gente faz o que a gente chama de check-in, aqui. né? A gente faz o check-in, a gente coloca uma música, né? A gente chama de acolhimento, receber as pessoas, falar um oi. A gente faz um check-in, uhum. e esse check-in é uma pergunta ou algo interessante que vai trazer a pessoa aqui para dentro. Porque a maior parte das vezes, quando a gente chega de uma reunião, ou a gente está vindo de outra reunião, ou a gente está vindo de alguma coisa que a gente está resolvendo. Então, a nossa cabeça ainda está lá. Nosso corpo chega, a nossa cabeça demora um pouquinho para chegar. Todo mundo é assim. E aí o check-in, essa pergunta curiosa, orientadora, faz a pessoa chegar. Igual num hotel, quando você dá o check-in, ou quando você chega no aeroporto, faz seu check-in. Cheguei, me apresentei aqui para voar, estou pronta. A mesma coisa a gente faz numa reunião facilitada.
como que as pessoas conversam sobre o assunto? Agora, como que a palavra é trazida dos participantes para dentro dessa reunião? Cada um tem seu momento de fala. Cada um tem um momento e tem um design que a gente usa sempre para poder fazer as pessoas conversarem. Objeto da palavra? O objeto da palavra também é legal, eu gosto muito de usar, né, o bastão da fala, né, que pode ser qualquer coisa no presencial, mas aqui no online a gente usa muito atividades e perguntas, né, para vocês falarem, para dar espaço para vocês falarem. Então, de tempos em tempo, eu paro aqui minha falação, que não, aqui é uma mistura de facilitação e aula, então eu paro minha falação e peço a ajuda de vocês, peço para vocês colaborarem, peço para vocês darem a opinião de vocês. Então, as pessoas numa reunião facilitada, elas são convidadas de tempos em tempos a darem a opinião delas, seja uma atividade, uma pergunta. A pessoa que está mediando, facilitando, ela para intencionalmente para poder ouvir a opinião das pessoas que estão ali. Então, quem fala durante uma reunião facilitada? Todo mundo. A intenção é que todo mundo fale. Por isso, a gente tem que construir uma reunião com um desenho que aquela figura comunicadora não tome o tempo de todo mundo. Então, por isso também a gente precisa dar tempo. Olha, eu vou dar 2 minutos para vocês pensarem e 1 minuto para cada pessoa falar. Então, por isso que é importante essa estrutura, para que figuras que têm mais facilidade de fala sejam contempladas, mas também deem espaço para aquelas pessoas que precisam de um pouco mais de tempo para pensar, estruturar antes de falar. Então, a reunião facilitada, ela é inclusiva. Ela pensa naquelas pessoas que gostam de falar muito, mas pensam também naquelas pessoas que precisam de mais tempo para estruturar a fala antes de se aventurarem a falar. E aí, o que acontece? Oi, Ju. Tem uma coisa importante também, que dependendo do grupo, da reunião, do assunto, é entender que as pessoas têm estilos diferentes de comunicação. E às vezes, se a gente fica só na fala, algumas pessoas não vão ter voz. Então, às vezes, dependendo da reunião, é legal primeiro pedir para as pessoas individualmente anotarem, né, as ideias delas, os pensamentos, os questionamentos, para depois trazer para o grupo, porque aí você também contempla os estilos diferentes das pessoas dessa forma, né? E também dá voz para quem talvez não teria de outra forma, né? Perfeito, Ju, né? Às vezes é necessário, né, numa reunião, você até pedir às pessoas que elas desenhem, tem gente que é muito bom de desenho, ou pedir que as pessoas parem para fazer gráficos e contas e planilhas, né? Se você tem essa habilidade em sala. Isso também é inclusivo, né? Isso também é necessário. E aí a gente até falou sobre isso, né? Quando é que um líder deve deixar de convocar uma reunião convencional e convidar para uma reunião colaborativa? A reunião convencional e tradicional é um lugar onde ele precisa passar uma informação. Ela é tão importante quanto uma reunião colaborativa. Eu preciso reunir vocês para dar uma informação, ou para apresentar um relatório, ou para apresentar uma demanda. E a reunião colaborativa, eu preciso que vocês colaborem, que vocês tomem decisões juntos para resolver esse problema. Alguns valores da facilitação de grupos que a gente incorpora na liderança facilitadora, então, plena participação, todos na sala sabem, compreensão mútua, né? Tolerância e respeito com o que é diferente de mim, isso são valores em qualquer facilitação de grupo, né? Eu abrir espaço para escutar aquilo que eu não concordo. Eu não preciso concordar com as pessoas. Aliás, o consenso não é um lugar legal. Todo mundo fala, não, tem que buscar o consenso. O consenso, ele é uma tomada de decisão. A tomada de decisão a gente tem que buscar. O consenso, não. As pessoas não precisam concordar. Elas precisam tomar decisões e seguir adiante, né? E essas decisões nem sempre têm a ver com a gente, tem a ver com o que precisa ser resolvido. Isso é mais importante. Tomar decisão é mais importante que chegar num consenso, né? Isso é maturidade. Inclusão, todos têm espaço, como a gente falou, e responsabilidade
partilhada ou compromisso coletivo. Vocês colocaram aqui que uma equipe eficiente é uma equipe que tem uma responsabilidade, né, sobre aquilo. Então, a gente chega na estrutura base de uma reunião facilitada. Eu gosto muito de usar os 5 passos do David Strauss. Ele chama de 5 steps, porque é um acrônimo, mas traduzindo para o português, cada letra dessa vira uma palavra ou uma estrutura para a gente pensar a facilitação. Então, onde essa reunião vai acontecer? Quanto tempo ela vai levar? Qual é a experiência que eu quero que essas pessoas vivam? E essa experiência está muito conectada com o design. Qual o produto final dessa reunião? É uma ata, é um relatório, é uma tomada de decisão, é uma pergunta, é um produto? E qual o estilo que essa reunião vai ter? É uma reunião mais alegre, mais séria? É uma reunião com música? É uma reunião ao ar livre? É uma reunião na sala fechada? É uma reunião mais casual? É uma reunião mais séria? Está conectada com o estilo. Então, vamos olhar aqui uma estrutura uma estrutura básica de uma facilitação. Então, o check-in, alinhamento e apresentação, um contexto para a colaboração em si e o check-out. Então, o check-in, trazer as pessoas para o presente. O alinhamento e a apresentação, apresentar o propósito, a agenda, vocês falaram, né? A pessoa começa e fala o que vai acontecer, qual o tema, etc. Um contexto para colaboração, fazê-las ver o porquê, o sentido delas estarem ali. A colaboração em si, que é o momento onde elas vão criar, né, conversar sobre, e o check-out, que é fechar e finalizar aquela etapa. Cada reunião ela tem um começo, um meio e um fim. Mesmo que a gente ainda precise conversar mais vezes sobre aquele tempo, é necessário fazer um check-out, que saiu, né? Qual foi o caldo dessa reunião? É importante para dar uma percepção de que a gente não ficou ali 2 horas perdendo o nosso tempo. E todo encontro bem desenhado, bem intencionado, tem um caldo bom, né? Tem um resultado bom. Perguntas? Comentários aqui? Beleza, olhando aqui o chat. São 4 horas, acho que é a hora do nosso intervalo, né? Vamos parar um pouquinho para a gente levantar, tomar uma água. E aí a gente volta daqui 5 minutinhos, pode ser? Fernanda, esses slides estão no material, né? Engraçado. Então, obrigada por ter falado, Thiago. Todos os vídeos das aulas estão lá na plataforma EAD. Todos os slides estão lá. A gente tem também os cards, são acho que 36 ou 37 cards. Cada card, ele tem o resumo de todos os nossos conceitos. Eu tenho ele aqui impresso, mas vocês, assim, ó, vocês vão receber eles em PDF, vocês podem mandar imprimir e recortar também. Então, cada card tem um conceito, né, que a gente viu aqui no curso. Então, fica muito fácil também a gente ter isso em mãos, para a gente montar as reuniões e lembrar dos conceitos. Lá também tem 5 ou 6 vídeos resumindo cada conceito. Então, tem vídeo sobre sistema 1, vídeo sobre hábito, vídeo sobre o design comportamental, que eu gravei e deixei lá para vocês. Eu não sei, Nai, quanto tempo que fica disponível, mas eu acho que tem que perguntar para a Maísa. Eu não sei quanto tempo que fica disponível, mas eu acho que fica disponível para sempre. Eu não sei. Eu não sei quanto tempo. Os Eu cursos, pergunto né? Você fala o curso, isso, o a gente curso, dá eu uma não sei. olhada também, eu dou uma olhada no final. Eu não sei Tá quanto bom. tempo, Obrigado, mas viu? fica bastante tempo. E vocês podem fazer download de tudo também. Então, vocês podem fazer download e salvar no drive de vocês. É muita abundância, gente. É para vocês serem líderes facilitadores mesmo. Então, bora fazer o nosso intervalo, levantar um pouquinho da cadeira e daqui a pouco a gente volta. Que A hora a gente gente volta? volta 16h10. Obrigada, Ju. Uhum.
Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami, dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami, ilondoloze, 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 zungangishilana. Ilondoloze, 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 zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami, dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Dawo yami ayikholana, buso wami awukholana. Ilondoloze zuhambe nami. Ilondoloze, 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 zungangishilana. Ilondoloze, 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 zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze. Ju arrasou aí na playlist, estava aqui dançando. Ai, não, e você sabe, nada é por acaso, né? A gente não parou de gravar, então quem assistir vai ter uma musiquinha aí no Nossa, eu meio. estava super animada aqui em pé, tem que levantar essa cadeira, né? É, E aí me exercitei, adorei. boa. Quem tá aqui com a gente, só dá um joinha. 4:10. Helena, Maria.
Bora lá, então. Bora lá, que agora vocês que vão trabalhar em grupos e colaborar. Vamos exercitar na prática agora. Eu vou compartilhar minha tela. E aqui, para a gente trazer aí né, como que a gente faz na prática, né, para fazer essa liderança facilitadora funcionar. Primeira coisa, envolver-se com os integrantes, né, saber quem são as pessoas que estão na sala, não é virar melhores amigos, mas entender quem são as pessoas, né, quem são as pessoas, os cargos, as habilidades, as competências, as preferências. Construir um consenso, e aqui esse consenso, né, é um acordo a cada passo, diferente de um consenso de reunião, onde eu chego num único lugar, mas quando eu estou tomando decisão, eu tenho que ir definindo, né, tomando decisão a cada passo. Projetar um mapa claro e transparente, então fazer um bom design, né, boas perguntas, desenhar um tempo bom, designar papéis, quem vai fazer o quê? E aproveitar a inteligência do grupo para gerar resultados, né? Tirar o peso das minhas costas de que só eu vou resolver tudo, né? Cada pessoa pode contribuir para a gente encontrar o que a gente precisa ou tomar a decisão que a gente precisa. E agora a gente vai fazer uma atividade que é criar um roteiro de facilitação. Então, vocês podem utilizar os cards ou vocês podem utilizar a estrutura que a gente vai passar aqui nesse desafio. Então, o que é essa atividade? Vocês vão a gente vai selecionar colocar vocês em salas separadas, em grupos menores. Uma pessoa do grupo vai ser beneficiada por essa reunião. Então, ela vai vocês vão pensar isso junto, mas uma pessoa vai doar o caso dela. Então, ela vai falar: eu estou agora precisando fazer uma reunião, assim, assado, reunir as pessoas para falar sobre esse tema. E o grupo, utilizando aí os 5 passos, vai desenhar esse roteiro. Vocês podem registrar no caderno de atividades ou em alguma outra folha para compartilhar aqui com a gente quando vocês voltarem. Então, uma pessoa do grupo vai doar o caso, vai dizer: olha, eu preciso fazer uma reunião assim, ou eu preciso reunir pessoas para falar sobre isso, ou para pedir ajuda delas sobre isso, e eu quero a ajuda do grupo para me ajudar a estruturar essa reunião. Então, pensar no check-in, pensar no check-out. Não precisa pensar os detalhes das atividades, mas o que vocês iriam propor como atividades. Então, o macro roteiro, não o detalhe do roteiro. Aqui algumas perguntas que podem orientar vocês a fazerem esse roteiro. Então, para além do produto que vocês precisam entregar, o que realmente pode ser a meta de comportamento do encontro? O que eu quero, para além do que, do que o grupo precisa fazer? O grupo, a gente está falando do grupo da pessoa que doou, né, o caso. O que eu quero incentivar de comportamento nessa equipe? Quais ganhos podem ser obtidos se essas pessoas trabalharem juntas? Como essa reunião pode impactar o setor ou o órgão? Como podemos apresentar os resultados a fim de disseminar o pensamento de liderança facilitadora? E qual seria a pergunta-chave a ser respondida por esse grupo? Grupo, não vocês. Vocês vão construir o roteiro para esse grupo, né, tomar a decisão. Aqui é aquele roteiro mínimo que vocês podem seguir para fazer essa estrutura. Então, pensar o check-in, pensar um momento de alinhamento e apresentação, o que vocês têm que apresentar ali, o propósito, um contexto para colaboração, por que essas pessoas precisam colaborar, um propósito para essa reunião, como elas vão colaborar e um check-out para essa reunião. Então, vocês vão criar com essa estrutura ou outra estrutura que vocês desejarem, uma organização, uma reunião, ajudando uma pessoa do grupo de vocês aqui dentro, que precisa fazer uma reunião facilitada e organizada. Dúvidas? Dúvidas, pensamentos, ideias? Podemos separar vocês em grupos? Sim. Então, bora lá. Eu coloquei aqui no chat um PDF do desafio, que vocês podem baixar também a imagem aqui dos 5 passos, os cards e o caderno de exercício. Então, é importante, quem quiser estar com esse material disponível,
baixar, clicar antes da gente sair daqui, porque na sala menor vocês não vão ter acesso. Ok, já Ó, baixei. joia. Fê, quantos minutos? Vamos colocar aí 15 minutos? Se precisar, 15 minutinhos, eu acho que dá para eles pensarem isso. Uhum, tá. Ó, o NB007 não tem como a gente não colocar, mas você pode só não aceitar. E aí a gente vai. Aliás, eu vou dar um jeito aqui com ele. Pode deixar, já tem uma solução aqui para ele. Estou mandando vocês para a sala. Agora voltando. Temos roteiros, reuniões. Quem vai começar aí a apresentação? Os porta-vozes. Eu estou terminando aqui de digitar o negócio. Tem outro grupo que quer falar? Um resumo? Vai Podemos, lá, então, Thiago. O José vai falar por nós, porque o José no nosso grupo ele é o facilitador. Eu sou Ele é um dos envolvidos. E é só uma curiosidade, como é que 20 minutos passa rápido, né? Impressionante. muito rápido. E como que a gente consegue ser eficiente em 20 minutos quando a gente está intencionado, né? Isso que também eu acho impressionante. Então, o nosso caso foi um caso de trânsito, em que duas pessoas entraram em um treveiro e as partes foram levadas ao juizado de trânsito para resolverem a situação por meio da justiça restaurativa. E, então, o caso envolveu o Tiago Moraes e a Júlia Oliveira, e teve como testemunha dos fatos a Luciane. Eu estaria aqui como mediador, né, da situação, e como check-in, né? O check-in de pessoas envolvidas aqui, e como a atividade será desenvolvida, a gente estabelecemos a mediação como solução do conflito. E levamos as pessoas a conversarem sobre a possibilidade do acordo para finalizar o processo de uma forma boa para todos. Um diálogo entre as partes, né? Levando as partes a entrarem em diálogo para cada uma verificar onde pode colaborar para melhor solucionar a situação. Acho que estão me ouvindo, né? Então, você me ouviu? Sim. Sem áudio, mas estou te ouvindo. Estava sem microfone. Então, para tornar a reunião inclusiva, as pessoas foram colocadas frente a frente, contando cada uma suas versões, e aonde poderiam estar acertando, onde acertaram, onde poderiam estar errado, e daí produzir, no final de todo o processo, um acordo entre as partes, visando o fim do litígio. Muito bom. Teria um fechamento, um check-out? Com o Thiago? Não pensaram? Não tem problema. Só uma pergunta. É melhor, ele pensou tudo, eu só fui imediatamente isso tudo. A gente aproveitou uma situação que ele tinha contado em outra dinâmica, né? Bom, eu acho que o fechamento nessa história aí vai ser um aperto de mãos, né? Algo bem simples, porque a gente pensou numa situação muito pequena, né? Depois que a gente estava no meio da dinâmica, a gente viu que assim aquela pergunta sobre facilitador, sobre inclusão, a gente viu que a gente não teria dificuldades, né? Porque a gente pensou num grupo pequeno, são 4 participantes,
Então a gente não teria muitas dificuldades, mas que se fosse comparando com uma reunião maior, um grupo maior, a gente teria sim pensar melhor nessa questão de inclusão ali. Mas para como a nossa situação, o problema, ela era muito simples e pequena, eu acho que não teria grande dificuldade ali com essas pontos, né? Acho que é isso. Muito bom. Eu achei a estrutura bem feita. Claro que eu não sei qual é o tema, né? Nem o coração desse lugar que as pessoas precisam acordar. Mas fico me perguntando, assim, qual é a parte, talvez, sensível, né? Que a gente possa colocar um pouco nesse encontro, né? Eu vejo a justiça restaurativa tem muito desse lugar também, de ser mais integral o olhar, né? E mais sistêmico. Como é que a gente, para além dessa organização, ficou muito boa a estrutura, como é que a gente traz leveza, como é que a gente faz perguntas para incentivar que as pessoas, de fato, entrem num acordo, né? Que façam elas refletir para além da racionalidade, porque a tomada de decisão, por mais que a gente gostaria que ela fosse racional, ela não é. Ela envolve muito do emocional. Então, enquanto líderes facilitadores ou pessoas facilitadoras, é importante a gente trazer essa sensibilidade em forma de uma boa pergunta, né? Do tipo, o que que é importante para você preservar, por exemplo, que faria você, de fato, entrar num acordo? O que que é importante para você ver no outro que faria você ceder? Né? Então, é claro que isso são os detalhes, né? Mas fico com vontade de falar dessas sutilezas. Eu acho que as sutilezas é que vai fazer, de fato, as pessoas pararem para pensar, para não chegar no consenso, mas na tomada de decisão assertiva, que é a tomada de decisão para seguir adiante, né? Para todo mundo seguir adiante mais leve, né? Eu acho que às vezes eu posso até não ser o que eu quero, mas talvez eu fique um pouco mais leve. Mas ficou ótimo, muito bom. Dentro aí do tempo, né, mínimo que vocês tiveram, fantástico. E esse é o exercício, né? O convite para a gente sempre estar olhando a situação, observando e trazendo essas etapas, né? Pensando o quanto que estruturar as coisas vai fazer as pessoas dialogarem melhor. Não deu tempo de falar do dedo do olho, chute na canela, Fala um pouquinho mais alto, José, eu não estou te ouvindo. não deu tempo de falar do dedo no olho, do chute na canela, porque o tempo era muito exíguo. Beleza, o tempo é desafiador, mas aqui é um laboratório, né? Então a gente vai usando o que a gente pode. Mas exercitem, né? Tentem exercitar quando vocês tiverem até que fazer uma conversa com alguém. Tentar pensar nesse acolhimento, depois check-in, e aí o que você precisa falar, deixa a pessoa falar, e aí o check-out, né? Não sai dessa reunião também assim, dessa conversa assim, tipo, eu tenho que ir no banheiro e vai, nunca mais volta, né? Aquela coisa rápida. Então, que hoje é assim, né? A gente fala com as pessoas, até no WhatsApp a gente começa e não termina, né? E a pessoa fica lá, e aí, né? Para onde eu vou? O que aconteceu? Ninguém me deu tchau. Mas bora lá. Vai lá, Amanda. Obrigada, Thiago. Obrigada aí o grupo. José também, quem estava no grupo. Então, não sei se nós pensamos errado, mas assim, nós pensamos no caso de uma reunião a ser feita dentro do serviço. Não sei se era isso. Tá certo também. Aí nós pensamos, porque assim, ninguém tinha ideia. Aí eu falei, bom, nós estamos com um problema aqui no Paraná, quer dizer, que logo vai se espalhar para todo o Brasil, mas a gente está sendo piloto do Brasil, né? Isso é muito difícil, porque aqui no Paraná está tudo estadualizado. Então, está uma confusão meio que generalizada em muita coisa, mas está se acertando aos poucos. Eu agora estou no setor de atendimento ao cidadão, então muita coisa ainda está confusa. Nós temos muitas normativas, muitas resoluções, leis, tal, só que, assim, você agregar mais de 60 procuradores, o entendimento de mais de 60 procuradores, que são chefes, com as normativas, com os servidores, é meio complicado. Então, faz tempo que eu estou tentando fazer uma ordem de serviço, né? Assim, pedi para minha chefe, que é a chefe do setor de atendimento, que o atendimento do Paraná inteiro ficou para 7 servidores, que não necessariamente estão em PRMs instaladas,
que muitas também foram desinstaladas. Então, o que eu pensei? Eu já fiz essa ordem de serviço, essa minuta, já mandei para minha chefe, só que o pessoal da Cojude, eu acho que como está muito enlouquecido com essa estadualização, eles não fizeram nada ainda. Então, eu pensei numa reunião para tratar exatamente dessa ordem de serviço. Então, seriam 7 servidores, né? 6 servidores mais a minha chefe e mais 3 servidores da Cojude, inclusive, cuja é coordenadoria jurídica, inclusive o coordenador jurídico do Paraná. O check-in seria para a gente falar o nome. Meu nome é Amanda, e como está chegando nessa reunião, tipo assim, meu nome é Amanda, eu estou chegando feliz, e informar que a reunião vai ser feita por ordem de fala, cada um vai ter seu momento de falar, né? E vai ser um objeto de fala, ou de forma, se for no Zoom, vai ser anotado no chat, um vai passar a palavra